E aí galera, aqui é a Carol e bem-vindos ao Asus Brasil ROG. Hoje com um ilustre convidado, essa memória. Quer dizer, esse aqui é o Yuri da HyperX e ele veio hoje pra gente conversar um pouquinho sobre memórias, qual a importância delas no nosso setup. E aí pessoal, tudo certinho? Vamos falar de memória daqui a pouquinho, né? Mais detalhes depois da vinheta. Então, gente, hoje o assunto é memória. Por que é importante a gente ter uma memória de qualidade, com maiores frequências, capacidades, timings, tudo isso daqui a pouquinho. A gente vai começar falando sobre quais são, né, o que a gente precisa ter na nossa placa-mãe para que a gente possa utilizar todos os recursos que estão disponíveis nas memórias. Essa placa-mãe, por exemplo, ela é uma Maximus, como vocês podem ver aqui, ó, Maximus 10 Hero. Ela tem suporte até 4133 MHz e ela tem também o layout T-Topology, que ele vai garantir que todos os slots tenham a mesma performance. Mas assim, como que a gente chega nessas 4133 MHz? Bom, a gente precisa ter todos os componentes, né? A placa-mãe é a base para tudo, né? Mas a gente tem que ter aí a memória que atinja tais frequências. E, obviamente, o perfil XMP é uma ferramenta que ajuda muito a gente, né, na nossa casa, a atingir frequências mais altas. O que, né? que é o XMP? XMP é um Intel Extreme Memory Profile, né? Um Ele perfil de funciona memória. só para Intel? Não, ele funciona para AMD também, né? Na placa pode estar com um nomezinho um pouco diferente, mas é só carregar o perfil de memória que você vai carregar a frequência que está lá na etiqueta da sua memória, que é a mais alta que ela chega em teoria. Como vocês tá? podem ver... Peraí, onde é que tá aqui? Como vocês podem ver, tá, ó, essa etiquetinha, DDR4, 3000 MHz, 2 de 4 GB. Então, os 3000 MHz é a frequência da memória. Exato, né? É uma frequência que a maioria das placas-mães com os chipsets adequados atingem, né? Então é super compatível, super acessível. Você poderia ter aí na sua casa uma performance mais alta com a frequência mais alta, né? Usando todo o conjunto aí em equilíbrio, né? Sem ter, sei lá, uma placa-mãe top sem um processador e a memória adequada, ou ter uma memória que não é compatível com aquela placa-mãe, né? E assim sucessivamente, né? Então o XMP ele vai fazer quais alterações no perfil da memória? Bom, a memória, quando você liga, né, ela carrega uma frequência, carrega as latências, né, que são os times, né, tem a tensão de operação. Tudo isso, existe um valor padrão. Esse valor padrão é diferente do XMP, Sim. que automaticamente vai alterar as tensões, né, que o pessoal chama aí de voltagem, altera também as latências, né, os times principais, secundários, tudo mais, e lógico, consequentemente a frequência de operação, né. Então você só carrega o XMP e pronto. Aproveita aí seu computador na performance máxima da memória. Uma coisa que é legal a gente falar é que algumas placas, elas já vão carregar o perfil XMP com a máxima frequência que a placa suporta. Outros você vai ter que fazer essa configuração manualmente. Em via de regra, sempre verifique, né? Vai na sua BIOS, verifique se está ativado, se o XMP está funcionando, se ele carregou o perfil que você queria quando você comprou a memória e a placa-mãe, se está funcionando de acordo, e se não estiver, você faz então a configuração manualmente. E caso não dê certo, temos um botão, no caso dessa placa, tá? Não são todas as placas que vão ter essa opção. A gente tem o botão Memo OK, que ele vai estar disponível nas placas que tenha suporte a essas frequências mais agressivas aí de overclock. Pois é um botãozinho. Se não carregar, se você colocou alguma frequência manualmente ali que a placa não está subindo mais, você pressiona, ele não vai apagar a BIOS, não vai tirar aqueles ajustes que você já fez e estavam ok, mas vai conseguir carregar na frequência baixa só para você entrar lá e diminuir aquilo que você exagerou. Então não tem muito Uma perigo, coisa que eu até né? queria falar é que a gente não tá falando de coisas que você precisa ter 20 anos de experiência. Hoje essas tecnologias estão muito mais acessíveis, com poucos cliques, com alguns tutoriais na internet, você já consegue fazer overclock. Então, esse tipo de frequência, 3000, 4000, 4200, não são só para pessoas entusiastas que super entendem desse ramo, né, de informática. Mas qual que é a diferença de capacidade, frequência? Como que você explicaria para um leigo isso? Bom, muita gente confunde, né? Fala que quanto mais gigas, melhor. Na verdade, você tem que ver que programas, que jogos, o que você faz com o seu computador, quanta memória precisa ser usada. Né? É como se fosse, sei lá, quantos assentos tem no seu carro.
né? Então você precisa de carregar mais pessoas, você vai procurar um carro que cabe mais gente, que tenha mais espaço. A frequência é como se fosse a potência do motor. Você quer saber se aquele carro vai mais rápido, se vai carregar mais peso, o que ele vai fazer. Então, são coisas diferentes que cada hora, né, você tem que ver. É importante você ter a capacidade que você precisa, né, de capacidade de memória, mas aí a frequência não importa quanto que você vai estar utilizando, se você está usando 10, se você de repente tem 16 GB na sua máquina, mas você só está utilizando 8 GB, são 8 GB de memória que você gastou e não está utilizando. Agora, a frequência, você está sempre utilizando. A frequência, então, vai ser a velocidade em que você vai conseguir completar esses 8 GB. Porque normalmente nos jogos, nas aplicações, a gente tem o pré-requisito, só a capacidade de memória, né? Eles falam mais da capacidade porque muitas vezes não é... Se você não tem os assentos para encher a memória com o código de programação, você não vai rodar mesmo. Uma coisa legal é a memória que a gente pode colocar, assim, completar o que não temos na memória RAM no nosso disco rígido ou no nosso SSD. Sim, e isso é super importante, né? Às vezes você ou tem um computador que não tem a memória suficiente e o sistema, ou sei lá, seu programa precisa de 6 GB para rodar bem, né? Você tem 8, mas seu sistema operacional precisa de mais 3 ali atrás, sei lá, você está com algum programa aberto, um chat, alguma outra coisa, você precisa de mais memória. E essa memória, o sistema operacional aloca na sua unidade de armazenamento. Então, se você tem um SSD, você acaba conseguindo usar o computador normalmente, mesmo estando com a memória cheia. Você nem percebeu que tá faltando memória. Encheu lá os 100% da memória, mas você vai continuar trabalhando, sua aplicação, sei lá, seu jogo em tela cheia vai continuar rodando bem, porque as coisas que estão lá atrás vão rodar na memória mais lenta, né? Sim. Que não é tão lenta. E aí, no caso, se você tem um disco rígido, você vai sentir mais essa falta de memória. Num SSD SATA, você vai sentir menos. E claro que se você tiver um SSD M2, NVMe, PCI Express X4, obviamente que você vai poder lidar, por exemplo, na parte de edição de vídeo, de repente você tem, sei lá, vamos supor aí, exagerar um pouquinho, 60 GB de informação entre vídeos, entre takezinhos que você coloca, você talvez não tenha esses 60 GB de memória, mas aí você consegue compensar com os SSDs. Exato, e você trabalha normalmente sem sentir essa queda de performance. Né? Uma coisa que eu queria te perguntar, que você ajudasse o pessoal, é o seguinte: o que a pessoa precisa priorizar? Um módulo de memória que tem, esse aqui, por exemplo, tem 4 GB de memória só. O que ele prioriza? Memória em capacidade, frequência ou os timings? O quão importante é cada um dessas características? A capacidade é o básico, né? Você precisa ter o mínimo para rodar aquilo que você vai rodar. Então, cada um roda uma coisa diferente, precisa ter uma demanda diferente de capacidade. Só que a frequência, esse realmente traz benefício para todo mundo que precisa. Né? Então, se você já tem a capacidade mínima que você precisa de RAM, a frequência passa a ser o ponto mais importante. Os timings, eles são interessantes, mas aí para o pessoal mais... experiente? Os timings eles servem mais quando você está comparando, tá? Então, se você pega uma memória com uma frequência mais alta e compara com outra com a mesma frequência, se ela tem timings menores, ou seja, o tempo de resposta é mais rápido, aquela memória serve de desempate, basicamente. Exato, tá? A diferença aí é particular, né? Se você quiser testar na sua casa, se tivesse memórias de frequências diferentes ou de frequências iguais com latências diferentes, né, que são os timings, você pode testar e ver. Você pode ir deixando ela mais lenta em times, mais lenta, que você percebe que você tem que deixar ela muito mais lenta em times para a memória de frequência mais baixa ficar mais rápida. Entendi. Tá? Então, ela é mais um desempate mesmo. Entendi. Um último detalhe que é muito importante, algumas pessoas aí não entendem qual que é a relevância disso no dia a dia, na utilização do computador. A gente tem aqui, nesse chipset, uma arquitetura de dual channel para as memórias. Alguns outros chipsets mais entusiastas, vamos colocar assim, eles têm uma arquitetura quad-channel. Qual que é a importância disso? Bom, na verdade é toda a importância, né? Até pode ver, você tá com um pente só de 4 GB na mão, mas é um kit de 2 módulos. Né? Então, para quem precisa de 8 GB, você tendo 2 módulos de memória de 4 GB idênticos, significa que você vai trabalhar com eles no dobro da performance do que se você tivesse um só de 8. Então você está literalmente, eu tô com 2 memórias de 3.000 MHz trabalhando em dual channel, é como se eu tivesse uma memória de 6.000 MHz trabalhando nessa Eu costumo máquina. falar que é como se tu tivesse 2 estradas
que podem ter 2 carrinhos, mas você decidiu usar uma estrada. Faz toda a diferença. Se você tem o dual channel, use o dual channel. Se você tem quad channel, use o quad quad channel. Não desperdice a performance que está ali na sua máquina, que às vezes você nem precisa exagerar na frequência, conseguir, sei lá, uma memória de 6.000 que ainda nem existe, né? Mas você vai ter esse mesmo desempenho que você teria se tivesse essa memória tão avançada só por estar usando realmente o dual channel. E uma coisa que tu comentou antes é que quando a gente fala de capacidade, o valor que você vai gastar comprando 2 pentes de 4 ou um de 8 é a mesma coisa, né? O valor em si não vai mudar muito, então você vai ter uma melhor performance e a gente não tá pedindo pra você gastar mais dinheiro, então vale a pena. Pois é. E ao mesmo tempo que muitas vezes você pode olhar, eu tenho uma placa que é compatível com a frequência mais alta. A frequência mais alta, ok, a memória é um pouco mais cara, mas às vezes compensa, não é, né? O valor que você vai ganhar, aí tem um custo-benefício maior. Exato. É legal dar esses toques, porque algumas pessoas têm medo, né? Tipo, eu vou comprar o que eu tenho garantia que a placa vai, né, a frequência padrão, né? Mas na verdade você tem muito benefício, eu usei por muito tempo memória com 133, né, 1333, sendo que ela podia estar rodando em 1600 e, vacilo. Então, sempre verifique sua placa-mãe, qual que é a frequência máxima que ela suporta, compre memórias que tenham, né, essas mesmas frequências para você não subutilizar nenhum dos seus equipamentos. E claro, quando você for fazer a instalação, verifica lá na sua BIOS e coloque, né, verifique se você está realmente utilizando essa frequência que você comprou para que o seu dinheiro esteja bem utilizado, bem gasto. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, mas se você ficou com alguma dúvida, temos aqui um especialista para lhe auxiliar e retirar, então, todas essas dúvidas da sua cabecinha. A gente vai ficando por aqui, mas a gente gostaria muito de agradecer a sua presença e que você retorne muitas vezes. Obrigado a você. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Se você é novo por aqui também, se inscreve, ativa as notificações e até a próxima.